Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, essa nossa conversa ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre os agrotóxicos. Quem está aqui conosco é o Dr. Sérgio Graffi, ele que é médico, toxicologista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua visita. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, eu que agradeço aos ouvintes. Doutor Sérgio, muita gente, ao ouvir falar simplesmente de agrotóxicos, já tem verdadeiros arrepios. Quais são, na verdade, os grandes riscos em torno dos agrotóxicos? Bom, os agrotóxicos, ou agroquímicos, ou defensivos agrícolas, seja qual for o nome que você queira dar, eles denominam um grupo de produtos utilizados para matar as pragas das plantas. Então, desde ervas daninhas, então os herbicidas que são para matar a erva daninha, os inseticidas para matar os insetos, os fungicidas para matar fungo, os acaricidas para matar os ácaros. Então, é um grande grupo que visa o quê? Controlar as principais doenças que as plantas têm e, com isso, melhorar a produtividade daquela cultura. Né? Então, seja ela soja, cana-de-açúcar, etc. Então, assim, por que você usa herbicida para controlar a erva daninha? Porque a erva daninha ela vai competir com aquela planta, com a cana-de-açúcar ou com a soja, ou seja, quem for, né? E vai diminuir a produtividade. Então, você tirando a erva daninha, matando essa erva daninha, a sua cultura vai produzir muito mais. Uhum. Né? Os fungos, por exemplo, provocam um monte de doenças nas plantas. Então é importante a utilização de fungicida. Para quem está nos assistindo saber, o fungo é aquele bolor, né? Que a gente vê do ser humano, é a micose. Uhum. Né? Então, que também é uma doença de pele produzida por fungo. Então, do mesmo jeito que a gente trata uma micose de pele com fungicida, com remédios que são fungicidas, esses fungicidas são utilizados nas plantas para que elas não desenvolvam essa doença ou para curar essa doença. Os inseticidas para matar os insetos que vão comer essa cultura. Então, na verdade, nós estamos falando de um grupo de substâncias que matam. Tá? O que aconteceu, talvez da década de 1950 para cá, é que o que se buscou em termos desses inseticidas tal, é basicamente duas características. Que eles fossem cada vez mais específicos, ou seja, que eles matassem sobretudo aquilo que eles pretendem controlar e não o resto, e que eles fossem cada vez menos tóxicos para o ser humano. Né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com agrotóxicos que já estão banidos hoje no mundo e no Brasil também, como DDT, como BHC, como outros inseticidas que eram muito tóxicos, muito persistentes no meio ambiente e tal, hoje você teve uma evolução muito favorável. Eles são menos tóxicos, são menos perigosos. Mas é lógico que ainda podem representar algum perigo. Agora, esse perigo, doutor, como é que se dá? A partir de que momento as pessoas podem correr algum risco ao terem contato com agrotóxico? Então, a gente pode dizer que a gente tem três grandes situações que envolvem os agroquímicos ou agrotóxicos. Né? Uma é aquela que é atendida em hospital ou centro de saúde, que são, por exemplo, as tentativas de suicídio, né? A pessoa que bebe o agrotóxico para tentar suicídio, do mesmo jeito que ela poderia usar outra coisa. Ou a pessoa que se acidenta agudamente, então tem um produto lá concentrado que ela derrama em cima dela, bebe, inala e tal. Então, esse é um caso extremo, onde você tem uma exposição a uma altíssima concentração de uma substância muito tóxica por um curto período de tempo. Então, é uma situação que vai resultar em um tipo de sintomas e possivelmente a morte desse indivíduo se não tiver um tratamento rápido e eficaz. Então, é uma situação. A segunda situação são os trabalhadores, né, que estão expostos ocupacionalmente a esses produtos. Tá? Então, quem seriam essas pessoas? Seriam os agricultores, entre aspas, ou qualquer pessoa que manipula esses produtos, desde a hora que ele sai lá da loja, da revenda com o produto, e ele tem que diluir, então ele vai preparar uma calda, fazer a aplicação
e depois entrar naquela plantação para colher. Então ele tem uma exposição a uma quantidade não tão elevada quanto aquele primeiro caso que eu falei para vocês, da tentativa de suicídio ou do acidente grave, porém por um tempo muito mais prolongado. E uma terceira situação, que seriam os consumidores, que é uma população muito maior, que está exposta a quantidades infinitamente pequenas desses agrotóxicos. Tá? Então são 3 situações totalmente diferentes e que não dá para a gente pegar a sintomatologia ou o quadro clínico de um e tentar passar para o outro. Né? Falar, olha, quando você bebe o produto como tentativa de suicídio, você tem convulsão e morre. Então, o consumidor que comeu uma maçã vai ter convulsão e morrer. Não, não vai, porque a quantidade é totalmente diferente, a situação é totalmente diferente. Tá? Ah, mas o trabalhador exposto por 20 anos àquele produto, ele pode desenvolver um câncer. Ah, tá bom. Mas a tentativa de suicídio não vai desenvolver o câncer porque foi uma vez só. Então não tem como ela desenvolver um câncer numa única exposição. E o consumidor, com aquela quantidade pequena, muito provavelmente não tem como ele desenvolver um câncer. Tá? Vou tentar explicar. A gente sabe que os japoneses agora tiveram um problema muito sério com radiação, que foi a usina de Fukushima, o vazamento. Sim. E uma das grandes preocupações em relação à radiação era o quê? Era câncer. Era o medo deles terem câncer, desenvolverem câncer por exposição à radiação. Os mais diversos, desde câncer do sangue, tipo leucemias, até outros tipos de câncer. Em compensação, todos nós vamos várias vezes por ano ou durante a nossa vida fazer raio-x, tomografia computadorizada e outros exames onde a gente é exposto à radiação e nós não vamos ter câncer por causa disso. Porque é a mesma radiação? Esporádico. Porque é esporádico, porque a quantidade é pequena, porque é uma situação de exposição diferente daquela exposição de Fukushima. Ou que 20 anos atrás a gente teve aqui em Goiás, quando teve aquela cápsula de Césio-137 que vazou. Então, são situações totalmente diferentes. E que a gente tem... Então, por isso que a gente não deve provocar pânico no consumidor, por exemplo, quando a gente fala de pimentão contaminado. Tá? Eu até tentei fazer o cálculo de quantas vezes por mês ou por semana eu como pimentão. Eu acho que talvez o próprio telespectador poderia fazer esse teste. Eu não conheço ninguém que come pimentão todo dia. Não é muito frequente. Não é uma coisa frequente, diferente de arroz, feijão. Né? Então, assim, a exposição dele é bastante esporádica. Né? Isso tranquiliza, de um lado, o consumidor de que ele não vai ter aqueles problemas de câncer, de reprodução, de não sei o quê, que algumas vezes podem ser vistos em exames, em testes que você faz com animal de experimentação, com cobaia, com coelho, com cachorro, etc., que comem aquele agrotóxico durante 2 anos da vida deles. É claro que se a pessoa tiver já uma predisposição genética para o câncer, de certa forma a ingestão desses agrotóxicos por meio da alimentação pode ajudar a desencadear a doença? É muito difícil você dizer isso, tá? Porque não teria, assim, por exemplo, se o indivíduo fuma, né, e a gente sabe que um dos componentes do cigarro, né, é o responsável pelo câncer de pulmão, tá certo? E ele pode comer quilos, toneladas de produto, de comida que esteja resíduos de agrotóxico, atribuir aquele câncer de pulmão ao agrotóxico seria uma inverdade, porque é óbvio que o câncer dele foi causado pelo cigarro. Né? Então isso é outra coisa, também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, hoje nós temos algumas substâncias que sabidamente causam, cientificamente aprovado qual o dano que elas causam. Né? Então, por exemplo, o indivíduo que bebe demais, né, que é um alcoólico mesmo, tal, a gente já sabe que ele pode ter uma cirrose, que ele pode ter uma neuropatia periférica, que ele pode ter uma série de danos, né? Uma demência alcoólica por atrofia do córtex cerebral. Então, muitas vezes achar assim, não, mas foi o agrotóxico que estava no pimentão ou no tomate, é como você atribuir a azeitona da empadinha, né?
Nós vamos fazer um break a partir de agora. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Sérgio Graffi, ele que é médico toxicologista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Hoje está conversando conosco, está tirando as nossas dúvidas em torno dos agrotóxicos. Daqui a pouco a gente volta. Até já.